Olha, eu acompanho os mercados há décadas, desde quando mal tinha idade para entender o que era um investimento. Já vi de tudo nesses anos. Euforias que pareciam não ter fim, quedas brutais que deixaram muita gente no chão, pessoas que fizeram fortunas com decisões brilhantes e outras que perderam tudo por pura imprudência. E agora, sentado aqui em 2024, tem algo que me incomoda profundamente. Algo que me faz lembrar de outros momentos da história, momentos que não terminaram nada bem para a maioria. Não estou aqui para te assustar, nem para te fazer entrar em pânico e tomar decisões precipitadas. Quero apenas que você pare um instante e reflita com atenção sobre o que está fazendo com o seu dinheiro. Porque, vamos ser honestos, o mercado vem subindo há muito tempo, e muita gente enriqueceu nesse processo. Mas quando o dinheiro fácil se torna a regra por tempo demais, as pessoas começam a esquecer uma verdade simples: os mercados não sobem para sempre. Nada sobe eternamente. E é justamente nesse esquecimento que mora o perigo real. Deixa eu te mostrar alguns sinais que me deixam preocupado. Primeiro, as avaliações das ações estão altíssimas, mais altas do que estiveram em décadas. Sei que muitos dizem há anos que o mercado está caro, que as ações estão sobrevalorizadas, e mesmo assim os preços continuam subindo. As pessoas param de ouvir, acham que é só um velho que não entende a nova economia. Mas eu já vi isso antes. Já vi ativos permanecerem sobrevalorizados por muito mais tempo do que parecia possível, até que de repente, a realidade bate a porta. E quando ela chega, não é bonito. Olha só o índice que compara o valor total das ações com o tamanho da economia. Hoje ele está mais alto do que nunca, mais alto do que estava em 2000 antes do estouro da bolha da internet, mais alto do que em 2007, às vésperas da crise financeira. Isso significa que o mercado vai desabar amanhã? Claro que não. Ninguém tem bola de cristal. Mas o que isso mostra é que a margem de segurança está perigosamente estreita. Quando as ações estão baratas, você pode errar e ainda se sair bem. Quando estão caras, cada erro se transforma em um desastre. E é exatamente aí que estamos agora, no momento em que não há espaço para erros. Outra coisa que me tira o sono é a especulação desenfreada. No passado, as pessoas compravam ações porque queriam ser donas de uma parte de uma empresa. Analisavam lucros, dividendos, fluxo de caixa, vantagens competitivas. Investiam em negócios, não em bilhetes de loteria. Mas hoje, muita coisa que vejo por aí não é investimento, é aposta pura e simples. Gente comprando memes, criptomoedas, ações de empresas que não entendem, só porque acreditam que o preço vai subir. Não porque conhecem o negócio, não porque acham que vale o que estão pagando, mas porque esperam que alguém pague mais amanhã. Isso não é investir, é especulação. E especulação, no fim das contas, nunca termina bem. Lembra da bolha das .com? As pessoas pagavam preços absurdos por empresas que nunca deram lucro, que muitas vezes nem tinham um modelo de negócio. Todos diziam: dessa vez é diferente, as regras antigas não valem mais, você não entende a internet. E eu admito, não entendia muitas daquelas empresas. Mas entendia o suficiente para saber que não dá para avaliar um negócio só com base em sonhos. É preciso olhar para a realidade. E a realidade era que a maioria daquelas empresas não valia nada. Quando a conta chegou, bilhões de dólares simplesmente evaporaram. Será que estamos vivendo algo parecido hoje? Não sei dizer com certeza. Mas as semelhanças são inquietantes. Gente comprando ativos que não compreende, pagando preços que não fazem sentido, ignorando os fundamentos, acreditando que de alguma forma, as regras antigas não se aplicam mais. E isso, meu amigo, é sempre um sinal de alerta. Deixa eu te contar uma coisa que pode te surpreender. A Berkshire Hathaway, a empresa que dirijo há quase 60 anos, nunca teve tanto dinheiro em caixa. Mais de 300 bilhões de dólares em dinheiro e títulos de curto prazo. Por que estamos com tanto caixa se o mercado está em alta? Porque não encontramos nada que vale a pena comprar. Não a esses preços. Sempre disse que você deve ser ganancioso quando os outros têm medo e ter medo quando os outros são gananciosos. E agora? As pessoas estão extremamente gananciosas. Estão pagando preços por empresas que simplesmente não justificam esses valores. Preços que pressupõem que tudo vai dar certo para sempre, que a economia vai crescer sem parar, que nada vai dar errado. Mas, na minha experiência, as coisas sempre dão errado em algum momento. Por isso, estamos com o caixa cheio, esperando, sendo pacientes. E eu te encorajo a fazer o mesmo. Não precisa deixar todo o seu dinheiro parado, mas tenha um pouco de liquidez, uma reserva. Porque quando o mercado se ajustar, e ele vai se ajustar, você vai querer ter dinheiro na mão. Para comprar. Para aproveitar o medo dos outros.
para adquirir grandes empresas a preços justos. É assim que se faz dinheiro de verdade no mercado, não seguindo a manada, mas comprando o que está barato quando todos estão desesperados. Agora, deixa eu falar sobre os juros, porque eles são fundamentais. Os juros são como a gravidade do sistema financeiro. Quando estão baixos, tudo fica mais leve, as ações sobem, as pessoas se sentem mais corajosas para correr riscos. Mas quando sobem é como se a gravidade aumentasse. Tudo fica mais pesado, mais difícil de sustentar. Nos últimos anos, vivemos num mundo de juros perto de zero. Isso fez com que as pessoas se arriscassem mais, pagassem preços inflados por tudo. Mas os juros subiram e devem continuar mais altos do que estávamos acostumados, não necessariamente altos em termos históricos, mas mais altos do que o mercado se adaptou. E isso muda tudo. Quando você pode ganhar 5% em um título do governo sem correr nenhum risco, por que diabos iria arriscar tudo em ações especulativas? Por que pagaria 30, 40, 50 vezes o lucro de uma empresa? A matemática simplesmente não fecha. E é por isso que neste momento a prudência é a melhor estratégia. Não é hora de apostar tudo. É hora de pensar no longo prazo, de proteger o que você já construiu e de estar pronto para as oportunidades que vão surgir quando a poeira baixar. Não faz sentido. A matemática simplesmente não fecha mais. E à medida que os juros permanecem altos, estamos testemunhando uma mudança profunda, não um ajuste passageiro, mas um retorno aos fundamentos. Adeus à especulação desenfreada, ao crescimento a qualquer custo, às empresas que queimam caixa como se o amanhã não existisse. O mercado está voltando para o que sempre deveria ter sido: negócios que geram lucro real, que pagam dividendos, que resistem ao tempo. E essa mudança não será gentil com quem surfou na onda da euforia. Qual é o maior erro da maioria das pessoas? Você já reparou nisso ao longo dos anos? A maioria acha que investir é sobre acertar as grandes jogadas, encontrar a próxima Apple, a próxima Amazon, a próxima revolução. E se conseguirem, ótimo. Mas a verdade é que até os profissionais erram muito mais do que acertam. O que a maioria não entende é que investir, na essência, não é sobre fazer as coisas certas. É sobre evitar as coisas estúpidas. Se você conseguir não cometer os grandes erros, já estará à frente de 90% das pessoas. Provavelmente até mais. Mas as pessoas não conseguem evitar. Veem algo subindo e correm atrás. Ouvem falar de uma ação da moda e compram sem entender. Entram em pânico quando o mercado cai e vendem no pior momento possível. Fazem tudo o que não deveriam fazer, e depois se perguntam por que não enriquecem, por que não acumulam patrimônio. A resposta é simples: porque repetem os mesmos erros clássicos, os mesmos deslizes que os investidores cometem há séculos. Então aqui vai meu conselho: não tente ser um herói. Não tente adivinhar a próxima grande novidade. Seja inteligente, seja paciente, seja disciplinado. Compre boas empresas a preços justos, mantenha-as por anos, décadas, e não se deixe abalar pelas oscilações. Esse é o segredo. Mas as pessoas acham isso chato, acham que deve haver algo mais complexo, algo mais emocionante. Não há. É simples assim. Só não é fácil porque exige paciência, controle emocional e uma capacidade que a maioria não tem: resistir à tentação. E é aqui que as emoções entram em cena, o verdadeiro inimigo de qualquer investidor. Quando o mercado sobe, você se sente um gênio. A confiança explode e a vontade de arriscar mais também. Quando cai, o medo toma conta e a primeira reação é vender, proteger o que sobrou. Esses sentimentos são naturais, humanos. Mas eles te levam a fazer exatamente o oposto do que deveria: comprar na alta e vender na baixa. É por isso que a maioria das pessoas performa abaixo do mercado, não porque sejam burras, mas porque são humanas. Não conseguem domar o medo, não resistem à ganância. Então, antes de tomar qualquer decisão, pare e pergunte a si mesmo: estou agindo por lógica ou por emoção? Se for emoção, se estiver comprando porque está eufórico ou com medo de perder algo, ou vendendo porque entrou em pânico, pare. Respire. Espere um dia, uma semana, até que a poeira baixe. Só então, quando estiver calmo e pensar com clareza, tome sua decisão. Porque decisões tomadas no calor do momento quase sempre são erradas. Agora, uma coisa que quero deixar bem claro: o perigo do endividamento. Pegar dinheiro emprestado para investir. Sei que quando o mercado está em alta, usar alavancagem parece uma ideia brilhante. Você toma emprestado a 5% e investe em ações que sobem 15% e os lucros se multiplicam. As pessoas fazem isso o tempo todo: margem, opções, ETFs alavancados, todos os truques para amplificar os ganhos. Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes. Ela amplifica tudo, os ganhos e as perdas.
Quando o mercado vira, a alavancagem pode te destruir. Já vi isso acontecer inúmeras vezes com investidores experientes, pessoas que achavam que sabiam o que estavam fazendo. Usaram margem, tomaram empréstimos e quando o mercado caiu 20%, 30%, 40%, receberam chamadas de margem. Foram obrigados a vender no pior momento possível e perderam tudo. Não só os ganhos, mas o patrimônio de uma vida inteira. É uma tragédia. E é evitável. Não use alavancagem. Não pegue dinheiro emprestado para investir. Nunca fiz isso na vida e me dei muito bem sem precisar. Você não precisa de alavancagem para enriquecer. Precisa de tempo, paciência e bons ativos. Então, por favor, não aposte com dinheiro que não é seu. Porque quando você faz isso, não está apenas arriscando os ganhos, está arriscando o seu futuro financeiro. E se você estivesse começando hoje? Às vezes me perguntam, Warren, se tivesse que recomeçar, o que faria? É uma pergunta difícil porque o mundo é diferente agora, mais informação, mais complexidade, mais ruído. Mas os fundamentos, esses nunca mudaram. Então aqui está o que eu faria. Primeiro, leria tudo o que pudesse. Relatórios anuais, livros sobre investimentos, biografias de grandes empresários. Me educaria de verdade. Não ficaria perdendo tempo com vídeos no YouTube ou triais no Twitter. Me aprofundaria. Entenderia como as empresas funcionam, como geram valor, como resistem às crises. Depois começaria com algo simples, um fundo indexado de baixo custo, como um SP500. Investiria uma parte do meu salário todo mês, automaticamente, e manteria isso por décadas, nos altos e baixos, nas crises e nos bons. Só isso já me colocaria à frente de 90% das pessoas, talvez mais. Se quisesse ir além e escolher ações individuais, compraria apenas empresas que entendesse negócios com vantagens competitivas claras, que eu tivesse orgulho de possuir por 10, 20, 30 anos. Não tentaria adivinhar o mercado, não tentaria entrar e sair no momento certo. Compraria boas empresas e asseguraria. Deixaria o poder dos juros compostos fazer o trabalho. É isso que faço até hoje. Aos 94 anos, meu método não mudou. Porque funciona. Sempre funcionou. E não vejo motivo para acreditar que deixará de funcionar no futuro. Sei que alguns podem achar que sou pessimista. Não sou. Sou otimista, sempre fui. A América é um país extraordinário. Suas empresas são incríveis. A inovação, a produtividade, a capacidade de se reinventar e superar adversidades não tem paralelo. As oportunidades estão aí, esperando por quem tiver a disciplina de enxergá-las e a paciência de colher os frutos. O mercado sempre recompensa quem pensa no longo prazo. E é exatamente isso que você deve fazer. E no longo prazo, o mercado de ações sempre sobe, sempre subiu e sempre subirá. Mas é no curto prazo que surgem as verdadeiras oportunidades, aquelas que separam os investidores comuns dos que constroem fortunas duradouras. Quando o mercado vacila, quando o medo toma conta e as pessoas vendem em pânico, é exatamente nesse momento que você precisa estar preparado. É aí que as grandes empresas vão a leilão, com preços que não refletem seu verdadeiro valor, mas sim o desespero alheio. E é nesses momentos que a riqueza se constrói, não com apostas arriscadas, mas com a coragem de comprar o que todos estão jogando fora. Enquanto a maioria corre para a saída, você deve manter a calma, pensar com clareza e enxergar além do caos imediato. Foi assim que construímos o Berkshire Hathaway, não sendo os mais inteligentes da sala, mas os mais pacientes. Esperamos os lançamentos certos, aqueles que só aparecem quando o medo domina o mercado, e então agimos com disciplina, com convicção, enquanto os outros se deixam levar pela histeria. Você não precisa de um QI excepcional para isso. Precisa apenas de um pouco de dinheiro reservado, um pouco de coragem e a determinação de agir quando os outros congelam. Outra coisa que não posso deixar de enfatizar é a importância de uma visão de longo prazo. A maioria das pessoas vive obcecada com o curto prazo. O que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo trimestre. Elas acompanham o mercado diariamente, se desesperam com cada pequena oscilação, vendem na primeira queda e perdem o sono com notícias que no fundo não importam. Mas investir não é sobre o que acontece hoje ou amanhã, é sobre o que acontecerá daqui a 5, 10, 20 anos. Quando você compra uma ação, não deveria se perguntar quanto ela valerá no próximo mês. Deveria se perguntar, como estará esse negócio daqui a uma década? Se não consegue responder a essa pergunta com confiança, se não consegue visualizar essa empresa prosperando no futuro, então provavelmente não deveria comprá-la. Porque nesse caso você não está investindo, está apenas especulando.
Mas se você identificar empresas com vantagens competitivas sólidas, aquelas que resistirão ao teste do tempo, que continuarão relevantes daqui a 20 ou 30 anos, então poderá segurá-las com tranquilidade. Ignorar o ruído do dia a dia, as manchetes alarmistas, as oscilações passageiras. Porque no longo prazo a tendência é clara, o mercado sempre se recupera. E é essa convicção que lhe dará clareza, segurança e a capacidade de fazer o que a maioria não consegue, resistir nos momentos difíceis, nos períodos de crise, quando o medo domina. Porque você não estará focado no presente, mas no futuro. E essa é a diferença entre quem perde dinheiro e quem constrói riqueza. Agora, deixe-me ser claro sobre o que vejo pela frente. Não sei exatamente quando, mas tempestades virão. Sempre vem. O mercado está caro, a especulação está desenfreada, e as pessoas estão fazendo apostas perigosas com dinheiro emprestado. Essa é uma receita para problemas. Eles podem chegar no próximo mês, no próximo ano, ou daqui a alguns anos, mas chegarão. E quando chegarem, você precisa estar pronto. Não para fugir, mas para sobreviver, e se possível, para tirar proveito da situação. Então, aqui está o que recomendo que você faça. Primeiro, olhe para o seu portfólio com honestidade. Você está assumindo riscos desnecessários? Está especulando em coisas que não entende? Se a resposta for sim, faça ajustes agora, antes que o mercado cobre seu preço. Segundo, mantenha uma reserva em dinheiro. Não precisa ser todo o seu capital, mas o suficiente para aproveitar as oportunidades quando o mercado cair 20%, 30%, 40%. Terceiro, evite dívidas. Não se endivide para investir. O risco não vale a pena. Quarto, concentre-se na qualidade. Invista em empresas com vantagens competitivas claras, aquelas que resistirão às crises e que você ficaria feliz em manter por décadas. E por último, mantenha o foco no longo prazo. Não entre em pânico quando as coisas ficarem difíceis. Não venda só porque o mercado está em baixa. Se você possui boas empresas, elas se recuperarão. E se você vender no fundo, estará travando suas perdas e perdendo a recuperação. Essa é a verdadeira tragédia. Já passei por muitos ciclos de mercado na minha vida, o colapso de 1973 a 74, a Segunda-feira Negra de 1987, a bolha da internet, a crise financeira de 2008. Cada vez as pessoas diziam que era o fim, que o mercado nunca mais se recuperaria. E cada vez elas estavam erradas. O mercado sempre se recuperou. A América sempre se recuperou. E aqueles que mantiveram a calma, que continuaram investindo, que compraram boas empresas quando todos estavam com medo, não só se saíram bem, se saíram melhor do que bem. Sim, estou preocupado com algumas coisas que vejo agora. Sim, acredito que turbulências estão por vir, talvez até um pouco de dor, mas não estou preocupado com o longo prazo, porque a América continua sendo o melhor lugar do mundo para investir. Nossas empresas são as melhores do mundo. Nossa capacidade de inovação é incomparável. E enquanto isso for verdade, o mercado de ações subirá com o tempo. Meu conselho não é para sair do mercado. Não se trata de vender tudo e se esconder. Trata-se de ser inteligente, cauteloso e preparado. Não se deixe levar pela especulação. Não tome decisões emocionais. Não assuma riscos desnecessários. E quando o mercado corrigir, porque sempre corrige, quando o medo dominar, lembre-se, isso é temporário. Sempre passa. E as melhores oportunidades surgem exatamente quando todos os outros estão com medo. Esse é o meu recado. É isso que queria compartilhar com você hoje. Espero que leve a sério, porque faço isso há mais de 8 décadas. E se há uma coisa que aprendi é que o mercado humilha quem não presta atenção. Mas se você for paciente, disciplinado e focado no longo prazo, ele pode mudar sua vida. Cuide bem do seu dinheiro. E lembre-se, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo, na sua educação, na sua disciplina, no seu caráter. O resto virá naturalmente. Obrigado pela atenção.